eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias ao Senhor Jesus. Nós somos os eleitos, amém? É o que a Bíblia acaba de falar, geração eleita. Uma geração eleita, quem é a geração eleita? O Senhor elegeu para a salvação aqueles que iriam crer em Jesus. Esses são os eleitos. Quem? Os que passaram a crer em Jesus, que ele já sabia de todos, antes da fundação do mundo, quem ia crer em Jesus. Então, ele determinou, pela soberania dele, que os salvos seriam todos aqueles que iam crer em Jesus. Amém? Graças a Deus, ele nos deu esta oportunidade, tudo pela graça do Senhor Jesus. Nós não merecíamos, a Bíblia diz que não éramos povos dele, éramos inimigos, estranhos ao concerto, sem esperança, vivendo sem Deus no mundo, destinados ao fogo do inferno, sem a menor chance de conhecer Deus. Amém? Ele nos abençoa com tudo isso. E lembre-se do louvor que nós louvamos. Louvor é louvor, louvar é louvar. Louvor a gente louva. Amém? Mas o Senhor Jesus, nosso Deus, procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. São esses que ele procura. Por isso que nós vemos tantos louvores ser exaltados como são, porque é fácil louvar. Porque louvar quem aparece sou eu. Por isso que tem até muitos louvores de muita autoajuda, que não tem nada a ver com Jesus. Amém? Um louvor bonito que nós louvamos, mas está fora da realidade, porque é um louvor voltado totalmente para o Antigo Testamento, mas chegou algo completo no Novo. Sonda-me, Senhor, e mim. Tu nunca falou isso. Quem falou isso aqui antes de Cristo? Ah, não. Usa-me. Ele salvou para quê? Amém, irmão? Como um farol, usa como um farol, muito bonito isso. Mas a Bíblia já afirma que eu fui salvo. A Bíblia afirma que eu estava em treva, mas agora eu sou filho da luz. O que eu estou pedindo nesse louvor, a Bíblia diz que já aconteceu. Porque se eu fico pedindo, eu estou falando que Deus ainda não fez, mas a Bíblia diz que ele já fez e acabamos de ler. Amém? Olha o que ele fez com a minha vida e com todos aqueles que diz que têm fé em Jesus. Ele diz: vós sois a geração eleita. Amém? Já somos. Amém? E afirma, vocês que têm meu filho, vocês, Espírito Santo revelando, vocês são o sacerdócio real. Amém? Amém ou não amém? Então, na verdade, o meu coração já foi quebrantado. Ele já revelou, sonda-me o quê? Vê como eu estou. Eu sem pedir, sem querer, ele, vem cá que eu vou te mostrar a tua miséria. E eu nunca pedi. Amém? Amém ou não amém? Entendemos? É isso ou não? Essa é a verdade, amém, irmão? Porque senão eu vou sempre ficar pedindo para Deus fazer alguma coisa que ele fala assim, o Espírito Santo, já fiz. Amém? E a Bíblia diz que agora, pela fé no Senhor Jesus, pela essa misericórdia,
o corpo, eu aprendi que o corpo é de Cristo. Eu faço parte do corpo. No Antigo Testamento, nós sabemos que precisava do sacerdote para se apresentar e levar o povo a Deus. E ele mesmo oferecia sacrifício para ele também, para poder ir. Mas a Bíblia diz que chegou um sacrifício perfeito. E depois, quando eu tenho fé nesse sacrifício perfeito, que se chama Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia afirma que agora o sacerdócio real sou eu. Amém? O sacerdócio real é você. É você. Amém? Então, o sacerdote, qual é o papel do sacerdote? Levar o povo a Deus. O sacerdote real agora é você, sou eu, para levar o mundo perdido a Deus. Amém? Entendemos? Vós sois a luz do mundo. Vós sois sacerdócios reais, não falsos. Não figuras do Antigo Testamento, mas real. Aí vai falar depois, uma nação santa. Amém? E a Bíblia diz que agora eu, pela graça do Senhor Jesus Cristo, sendo pois justificado pela fé em Jesus, temos paz com Deus. A inimizade acabou. Se temos paz com Deus, porque a inimizade... E o que me mantinha como inimigo de Deus? Pecado, porque não tem como ele ter intimidade com o pecador. Não tem. Então, depois que nossos pecados foram perdoados, a Bíblia diz que agora temos paz com Deus. A paz entre nós e Deus é estabelecida em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que agora, depois disso, temos acesso a esta graça. Antes não tínhamos. Mas em Cristo Jesus agora nós temos acesso a esta graça. E a Deus, e por intermédio de Jesus, levar outras vidas a Deus. Chegar na presença de Deus. Temos acesso a esta graça como sacerdócios reais. Amém? Amém ou não amém? Então, temos agora comunhão com esse Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, revelar uma nação santa, sacerdócio real, um povo adquirido. Nós sabemos como fomos adquiridos. Adquirido é comprado. E nós sabemos como foi. Um povo adquirido, comprado pelo sangue de Jesus. Amém? Adquirido é maravilhoso que é adquirido. Um povo adquirido. De quem é o corpo? Quando você adquire alguma coisa, o que aconteceu? Você comprou. Um povo adquirido porque ele comprou. E a Bíblia me afirma, o corpo é dele. Nós somos sacerdotes reais, que a Bíblia diz, mas o corpo é dele, a glória é dele. A glória é dele. Se eu tenho acesso, se eu posso revelar, se eu posso pregar, se eu posso revelar essa luz, se eu posso andar de acordo com o querer dele, a glória é dele. Porque ele que fez tudo. Amém? Amém ou não amém? Então, sonda-me. Então, ele já está fazendo isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Ele deixa tudo clarinho, graças a Deus. E graças a Deus que a palavra dele não é nada de... Ela é para todos. Então, veja, o sacerdócio não é só para o padre, não é só para os pastores. Tudo fica errado. Quando a igreja fica inútil e centralizada, que aquilo é só para quem? Para ele. Mas é mentira. Foi Pedro que estava escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, falando para um povo que estava escutando ele. Então, isso não é para o pastor. É para todos. Todos aqueles que têm fé em Jesus. Porque todos aqueles que têm fé em Jesus
passaram a ter fé porque escutaram a palavra da verdade. Os que têm fé genuína, amém? Escutaram a palavra da verdade e esse livro está disponível para todos. E Jesus quer que todos, não é um só, amém? Ele, o corpo é dele, a glória é dele. Então o corpo, todos nós fazemos parte do corpo. Vós sois luz do mundo, todos nós. Se sois antes, vocês eram trevas, mas agora, antes, que desgraça, antes vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor Jesus. Aí depois acrescenta, andai como filho da luz. Amém? Testemunhando esse amor incrível, se formos adquirir, vamos trabalhar como os embaixadores, sacerdócios do Senhor, mas é Ele que está agindo, a glória dEle, por isso que, e nós louvamos com a maior simplicidade, com a maior naturalidade, nós falamos assim, em qualquer, o que é que nós pedimos? Não, fala a frase dos, usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar. Aí ele está falando, já dei tudo, coloca em prática. Amém? Então ele só veio falar que já fez isso. E agora somos nós. Chegou a nossa vez. As verdadeiras testemunhas. Que a Bíblia diz que agora eu já sou, sabe o quê? Eu já sou uma carta viva, escrita, não em tábua, não por mãos de homem, mas escrita, sabe por quê? Pelo Espírito. O coração de pedra foi transformado no coração de carne. Uma transformação foi gerada no nosso homem interior. Vocês são cartas vivas de Cristo, lida por todos. Lida. É o que a Bíblia diz. Isso aqui não é brincadeira, amém, irmão? Amém? A Bíblia diz assim, para todos nós. E o nosso, como sacerdócio real, e levando o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que nós lemos aqui no início do culto, segundo a Bíblia, ela afirma. Quando fala nós, é singular ou plural? É? Está vendo aqui todo mundo que está aqui? Nós lemos aqui, porém nós, temos a mente de Cristo. Então, já parou para pensar nisso? Nós temos a mente de Cristo. É o que a Bíblia afirma. Então, nós temos a mente de Cristo. Qual é a dificuldade que vai ter de eu ser o verdadeiro sacerdócio real? Se a mente dele está em mim me governando. Se o poder do Espírito, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amém? E tudo através desse sangue maravilhoso. Então, a Bíblia também falou, quebranta-me. Então, é hora de se quebrantar. Porque já o fim está aí. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, louvado seja Deus. Amém? 14 ao 16, como filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências, que antes, graças a Deus, amém? Eu leio isso e testificando na minha alma que isso aconteceu. Lá dentro, eu sentindo que isso aconteceu comigo. Antes, amém? Não tem preço isso, graças a Deus. Havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então esse sacerdócio, claro que vai ser santo, amém? Não tem como ser diferente, que até em Mateus 5:48 diz, sejam perfeitos como é perfeito vosso Pai que está no céu. Já falaram várias vezes para mim que
isso que está escrito é impossível, está escrito, mas é um contexto diferente. Alguns falaram para mim que é porque eles tinham muita comunhão com Deus naquele momento. Mas a Bíblia, eu estou lendo aqui, foi quando escrito isso aqui, a gente lendo dessa maneira hoje? Escreveu quando? Foi quando escrito? Não, a impressão que dá é que pegamos esse livro quando? Chegou agora. Porque nós lemos, está assim, ó, sede, ele está mandando eu ser quando? Agora. Então não é para aquele tempo só. Porque a Bíblia diz que essa palavra, o Espírito Santo, são eternos. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vem fazendo a obra que ele fez há 2000 anos atrás. Essa obra já estava feita, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. E quando ela surgiu, ela veio fazendo a obra, está fazendo a obra, está fazendo a obra. Nunca vai parar de fazer, só quando o fim, aí para. Mas ainda não chegou o fim. Então a obra continua, em qualquer hora, em qualquer lugar, revelando esse amor. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Amém? O Evangelho é o poder de Deus, então o sacerdócio real, ele não se envergonha do Evangelho, porque ele já desfrutou desse poder que salvou a alma dele. Por isso ele não se envergonha, ele sai falando desse Salvador espetacular, sem vergonha nenhuma. Por isso falei com ousadia. O sacerdócio real agora se apresenta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto espiritual daqueles que foram transformados por essa palavra. Amém? Amém ou não amém? E tudo pela graça do Senhor, e graças àquele sangue que foi derramado lá na cruz. Amém? E há 2000 anos atrás, ele orou, Pai, eu não oro só por esses, mas oro também por todos aqueles que hão de crer em sua palavra. Então ele orou por nós. E ele orou por nós, ele é tão espetacular que ele orou por nós e ele está aqui. Ele está aqui para falar, vocês têm acesso ao Pai, livre acesso por meu intermédio. Pode a qualquer momento falar com o Pai. A Bíblia diz que nós servimos a um Deus vivo. Então pode ir na presença dele. Vários estão indo na presença dos TikTok, mas a Bíblia manda ir lá falar com ele por Cristo Jesus, para falar, conversar com o Pai. Com o Pai. Amém? Pedir socorro. E a Bíblia diz que Pedro estava afundando, morrendo. É real. E ele falou assim, ele sabe, quem estava perto dele? Ele, socorre-me. Socorre-me. Então, às vezes, essa mensagem é espetacular, porque abafa, mexe, e pode a alma dar um grito, socorre-me. Eu estou longe demais dessa verdade. Socorre, quando Pedro falou socorre-me de coração, a Bíblia diz que Jesus pegou ele, levantou, pode respirar. Ele faz isso. Ele faz isso. E quando fala assim, socorre-me que eu quero glorificar o teu santo nome. Eu quero viver plenamente para o Senhor. Tira esse orgulho miserável, essa autojustiça. Eu não quero essa miséria, essa ociosidade na minha vida, essa mente turbada. Eu não quero na minha vida, Senhor. Entra, me dá a tua paz, me dá a tua alegria, me dá a tua vida que o Senhor disse que já deu. Eu quero desfrutar. Me socorre. Pede. Uma coisa eu sei, ele escuta. Ele escuta.
E Ele tem falado com a gente, amém? Abre a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, porque em nome de Jesus no julgamento não tem para onde fugir. A Bíblia diz, são essas palavras que hão de julgar vocês no último dia. Não tem autoridade, a palavra, eu creio na autoridade da Bíblia. Ela é a autoridade máxima, a Bíblia. Ela tem a presença de Deus. Quem é mais do que Deus? A Bíblia é Deus falando com a gente, falando assim, ó, quero ser pai de vocês. Eu comprei vocês pelo sangue, com o sangue do meu filho. E veio o Espírito Santo, derramei o meu amor no coração de vocês, para ter comunhão com vocês. É verdade tudo isso. A autoridade máxima é a Bíblia. Quem desobedece a um versículo desse, está desobedecendo a Deus, está tirando a justiça dele, estabelecendo a sua. E quando ele salva, não acontece isso. Amém? Se eu sou um sacerdócio real, eu vou, e a Bíblia diz que ele faz essa obra para quê? Hebreus capítulo 10, depois vamos lá em 1 Pedro de novo, glórias a Jesus, capítulo 10, 19 ao 23, tendo, pois, irmãos, amém? Tendo, pois, irmãos, Pedro está falando pelo Espírito Santo, irmãos, aqui, irmão, quando? Isso aqui tem que, é vida, temos que agir de acordo com como está falando comigo hoje, amém? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, amém? Para entrar lá, a Bíblia diz que quando vou a Deus, a Bíblia fala que eu estou entrando lá, amém? Prestou atenção o que é isso? Estou entrando lá, glória a Deus, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, graças a Deus que é o sangue dele, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Viu? Nós vamos e podemos entrar lá, mas olha o que ele faz antes. Deixa limpinho o sacerdócio. Amém? E ele faz através da palavra, através do sangue de Jesus, deixa tudo limpo dentro de nós. Para poder entrar lá, para entrar lá tem que ser como? E ele faz essa obra toda, a Bíblia diz para nós, ser sacerdócio real é para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que nos chamou das trevas, significa o quê? Que nós não estamos mais nas trevas. Nos chamou, tirou a gente de lá e nos transportou para a sua maravilhosa, revelar as virtudes dele. Ele tem virtudes, irmãos? O sacerdócio real é para revelar as virtudes de Deus. Mas para fazer isso, primeiro ele me tira das trevas, me transporta para a maravilhosa luz. Se eu estou na luz, sou filho da luz, eu sei perfeitamente quais são as virtudes desse Deus. O apóstolo Paulo falou, não quis saber nada de vocês, eu vim pregar a Cristo e esse crucificado. Nada de sublimidade de palavra, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Tudo está aqui para a gente passar para as outras pessoas. E essa palavra ela diz para nós que as palavras aqui são espírito e vida. Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando, sabe de quem? Daquele que falou assim, eu sou a ressurreição e a vida.
Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele quer dizer, Jesus, ele faz o quê? Ele pega o morto e ressuscita. Ele coloca o morto de pé e faz o quê? Eu sou a ressurreição. Meu Deus. O morto faz assim, ó, estou vivo. O morto levanta. O morto levanta, ele fala que a ressurreição e a vida. Ele ressuscita e faz assim, toma a minha vida e vai viver. Olha o que ele é. Amém? Todos nós temos que desfrutar disso. Aí como é que eu vou revelar isso agora? Eu vou revelar o morto, vai revelar o que é ex-morto. E vai revelar com a nova vida dele, que é o poder dele, nas palavras, nas atitudes. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Revelando as virtudes daquele que foi lá no mercado do inferno, mercado das trevas, onde Satanás reinava, onde a morte reinava, foi lá e com sangue fez assim com o braço forte, ó, vem. Amém? Podemos falar que ele sondou nessa noite, e podemos falar que ele te conhece, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta, ele faz isso. Transforma-me conforme a sua... Foi o que nós acabamos de escutar. Transforma-me conforme a sua palavra. Ele falou assim, ó, já fiz tudo, porque o meu filho, eu falei para vocês, que meu filho é o verbo encarnado. Ele é a palavra viva, que tem se apresentado aqui por nós, para nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus, em qualquer hora, em qualquer lugar. O sacerdócio real é isso, para anunciar em qualquer hora, em qualquer lugar, as virtudes daquele que me tirou do império das trevas e me transportou para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Amém? Que seja essa a realidade em nossas vidas, porque no final, quem não viver esse tipo de adoração, não tem como. Ele fala isso para transformar nossas vidas. Amém? Somos cartas vivas. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Olha o sacerdócio real, o que faz? Faz tudo para a glória de Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.